Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A chegada do novo coronavírus no Brasil e em vários outros países tem mantido os órgãos de saúde em alerta. Mas é preciso tomar cuidado com notícias falsas sobre o Covid-19. Compartilhar fake news pode, inclusive, contribuir para que a contaminação do vírus aumente. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma página onde dados incorretos sobre a doença são desmentidos. Você já recebeu no seu celular alguma notícia afirmando que o novo coronavírus já tem cura? Que ele pode ser combatido com chá de abacate com hortelã? Ou que a doença é semelhante ao HIV, o vírus da AIDS? Com a doença se espalhando pelo mundo e ganhando cada vez mais destaque nas notícias, é natural que boatos comecem a surgir, principalmente na internet. Por isso é preciso ter muito cuidado antes de sair compartilhando qualquer informação por aí. A disseminação de informações falsas pode fazer com que o coronavírus se espalhe com ainda mais facilidade entre a população. Essas fake news prejudicam muito no sentido de que elas desviam a atenção das medidas que verdadeiramente podem conter o vírus, né? Que podem parecer medidas simples, como, por exemplo, a higienização das mãos, o uso do álcool gel ou as orientações para a etiqueta da tosse. E aí, se a gente começar a prestar atenção em medidas que não funcionam, né, eu posso perder a adesão a essas medidas mais simples, mas que são mais eficazes. Para tentar combater as notícias falsas sobre coronavírus que se espalham na internet, o Ministério da Saúde lançou uma página onde essas fake news são desmentidas. No site é possível fazer uma busca por palavras-chave para encontrar alguma notícia que você tenha recebido. Caso ela ainda não esteja na lista, a dica é desconfiar sempre. Afinal de contas, você não vai querer que os seus amigos e a sua família estejam mal informados sobre o novo coronavírus. Eu pediria assim para todos, né, que antes de compartilhar alguma informação, checar a veracidade daquela informação, ver se é de uma fonte confiável, né, ver se é possível confirmar a autenticidade. As mulheres já são o grupo que mais cresceu o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Os dados divulgados em São Paulo são do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, uma das referências no país sobre o tema. De cada 10 pessoas, 4 fazem uso de bebida alcoólica no Brasil. No ano passado, em média, 40 pessoas foram internadas por hora por causa do consumo excessivo do álcool. Em geral, por acidentes, por traumas provocados pelo consumo agudo de álcool. O principal deles, a combinação de álcool e direção. Ou quando a pessoa já tem um quadro de dependência do álcool, bebeu durante muito tempo, onde a negação faz parte do quadro clínico, ela não consegue parar de beber, ela tem que ser internada para que haja uma interrupção desse consumo de bebida alcoólica. Ou quando tem complicações orgânicas, cirrose hepática, pancreatite crônica, neuropatia periférica provocada pelo consumo crônico de bebidas alcoólicas. Uma das principais preocupações é que as mulheres têm bebido mais. O número de internações entre elas, por conta do excesso de bebida alcoólica, subiu quase 20% de 2010 a 2018. Existem vários fatores que levam ao aumento do consumo de álcool por mulheres. Desde um papel maior que a mulher tem adquirido na sociedade, então tem um maior poder aquisitivo, tem a questão também da sobrecarga que tem, da dupla jornada de trabalho da mulher hoje em dia. Os dados foram divulgados hoje em São Paulo pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool e revelam também que aumentou em 15% a morte de mulheres por conta do álcool num período de 8 anos. Em 2017, foram quase 16 mil mortes. O corpo das mulheres é mais suscetível aos efeitos danosos da substância.
As mulheres têm menos enzimas que metabolizam o álcool do que os homens, né? Então o álcool fica agindo por mais tempo no corpo. Uma dose tem 14 gramas de álcool. Isso equivale, por exemplo, a uma taça de vinho ou a um copo de chopp. Para ser considerado consumo abusivo, o homem precisa ingerir 5 doses como estas num período de 2 horas. No caso das mulheres, são apenas 4 doses. A Luana se impõe um limite: beber só com moderação. Se eu começo a perder o controle e começo a ficar um pouco tonta, eu já paro. Eu só bebo vinho e isso é a partir do 3º copo. 3ª taça eu não vou adiante. O Likud, partido de direita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, venceu a eleição, ficando muito perto da formação de um novo governo. Em coalizão com outros partidos ultra-ortodoxos judeus e de direita, Netanyahu conseguiu 60 cadeiras, faltando apenas uma para alcançar a maioria do parlamento. Em segundo lugar, ficou a aliança centrista azul e branco, liderada pelo ex-chefe militar Benny Gantz. Esta semana aconteceu uma importante etapa na escolha do candidato do Partido Democrata, que será o adversário do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas em novembro. O resultado da superterça embolou a disputa entre o ex-vice-presidente Joe Biden, considerado moderado, e o senador Bernie Sanders, de esquerda. Biden venceu nos estados do sul-americano, incluindo o Texas. Sanders venceu em 4 estados, contando com a Califórnia, que tem o maior número de delegados. O bilionário Michael Bloomberg foi o grande derrotado e acabou desistindo da disputa. Os democratas escolhem seu candidato em julho, na Convenção Nacional. Ainda nos Estados Unidos, tornados atingiram a cidade de Nashville, no Tennessee, matando ao menos 25 pessoas. Muitas das vítimas foram soterradas em edifícios e casas que desabaram. A seleção brasileira será convocada nesta sexta-feira para os 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. E a expectativa é com relação às novidades. Será que o Tite vai chamar algum jogador com idade para a seleção olímpica? Vinícius Júnior, Bruno Guimarães e do Flamengo, campeão brasileiro e da Copa Libertadores. Quantos jogadores serão convocados? O Brasil estreia nas eliminatórias em Recife contra a Bolívia, dia 27 de março. Depois joga no dia 31 contra o Peru, em Lima. É o início de um novo trabalho e Tite precisa mostrar resultados se quiser seguir na seleção até o próximo Mundial. Até 2050, daqui a 30 anos, portanto, 900 milhões de pessoas terão perda auditiva. A OMS, Organização da Saúde, fez esse alerta. Com tanta poluição sonora nas grandes cidades, muita gente busca o filtro na música. É o fone no ouvido, no ritmo da correria. O perigo está no volume do som que invade o canal auditivo. O tempo inteiro, tudo que eu vou fazer, eu coloco uma música para dar um clima, né? Fazer o ambiente. Mas me conta uma coisa, como é que é o volume? Você se preocupa com o volume? Sim, bastante. Costumo dar uma controlada porque já trabalhei em telemarketing, eu sei a importância da audição. Já tive problema de audição, aí eu controlo um pouco o volume, né? E até porque também eu lido com barulho de máquina o dia todo. Então eu tenho que dosar, entendeu? Eu uso de modo moderado mesmo, num volume tranquilo. O risco todo mundo sabe, mas a tentação de colocar no máximo, às vezes, fala mais alto. Barulho de buzina, motor de carro, pra cima e pra baixo. Aí junta tudo, a pessoa quer ouvir a música. Acaba nem percebendo que tá muito alta a música também. Tem gente que ouve mais alto que eu ouço, né? No caso, eu acho que é alto, mas tem gente que ouve mais alto ainda. E se engana quem pensa que surdez é comum apenas para as pessoas idosas. 1 em cada 5 adolescentes no mundo inteiro já tem algum grau de perda auditiva, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É claro que há vários motivos para isso, mas o uso excessivo do fone de ouvido, com certeza, é um deles. Os próprios aplicativos de celular, eles indicam quando o volume está ultrapassando um limite de segurança.
né? Então, respeite esse limite de segurança e evite ficar mais de 1 hora por dia com o fone, né? Porque, principalmente se você usa num volume muito intenso. Isso é uma questão de cuidado, porque o ouvido, ele é um aparato muito complexo e a partir do momento que as células ciliadas da cóclea são lesadas, não tem recuperação, não tem volta. E aí a única forma de reabilitar seria a adaptação de aparelho auditivo, né? Em casos mais extremos de perda muito profunda é o implante coclear. O tema do Dia Mundial da Audição deste ano incentiva o diagnóstico precoce da perda auditiva. O importante é não ter vergonha de procurar ajuda ao menor sinal que os ouvidos não estão em plena capacidade. A ideia é motivar as pessoas que têm perda da audição, né, encorajá-las a tratar essa perda, para não ter prejuízo da sua comunicação, da sua cognição. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você. Tchau.